Graça e paz, meus irmãos do STEC, tudo bem com vocês? Nessa noite de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, ainda em quarentena, se recuperando do Covid, mas eu tenho o prazer de falar para os irmãos, já estou bem melhor, estive doente, eu e minha esposa, mas Deus foi mais uma vez misericordioso e com base naquilo que nós tratamos ao longo do curso e do plano de aulas que nós tínhamos sugerido aos irmãos, nós vamos apresentar hoje a nossa 11ª aula, salvo engano. Deixa eu ver aqui, abrir aqui o computador só um minutinho, certo? Vamos aqui, 11ª aula online, falando sobre a prebenda ministerial e direito social do ministro de confissão religiosa. Interessante, irmãos, que já adentrando do assunto, mas antes, um minuto, farei uma oração de gratidão ao Senhor e também abençoando o STEC, a direção, coordenação, secretaria, corpo discente e docente dessa instituição, para que Deus dê graça e dê rumos, dê orientação para que no segundo semestre agora nós possamos aplicar a metodologia correta, a forma correta. Eu não sei se vai ser presencial, Deus o sabe, não sei nem se vai haver a cadeira de direito religioso para alguma turma já agora no segundo semestre, mas queremos louvar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom, e nada para ti é demasiadamente difícil, nada foge do teu controle, da tua soberania, Pai. Nós te rendemos graças pela congregação central, por cada irmão, Pai, de cada denominação que faz parte do STEC, Pai. Esse seminário, Pai, que ao longo desses anos, desses vários anos, Pai, tem abençoado vidas, Pai, tem preparado homens e mulheres para ingressarem no santo ministério, Pai, e honrarem o teu nome. Abençoa a direção com a Edileuza, Deus. Abençoa, Pai, Zelinha na coordenação. Abençoa a Amanda ali, meu Deus, e aqueles que estão na secretaria, Senhor. Deus, abençoa cada professor dessa instituição, Senhor. Abençoa os alunos, Pai. Oh, meu Deus, abre, Pai, portas, dá condições para que eles possam continuar o curso, Pai. Concluir o curso, Pai. Seguir no santo ministério, Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para todos sempre. Te louvamos e te pedimos, Pai, fica conosco. No nome do teu Filho Jesus. Fala ao coração dos teus filhos, Pai, e ao nosso coração essa noite. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, dentro do contexto daquilo que nós nos propusemos a passar para os irmãos, em emenda de curso, essa nossa aula de número 11, que fala sobre o ministro de confissão religiosa e prebenda ministerial e direitos sociais do ministro de confissão religiosa. Certo? Essa prebenda ministerial, o que seria? Qual é a qualidade desse instituto, da prebenda? A prebenda que nada mais é, irmãos, do que a forma com que o ministro de confissão religiosa ele é remunerado, ele recebe o seu soldo, o seu salário. Porque, embora saibamos que a nossa perspectiva, os nossos sonhos, os nossos anseios estejam na eternidade, o ministro de confissão religiosa, como qualquer outro cidadão, como qualquer outro ser humano, ele tem uma vida aqui na terra, ele tem responsabilidades, ele tem família, ele tem filhos, certo? Ele tem as suas obrigações, ele paga luz, ele paga telefone, ele paga gasolina e tal, etc. Meus irmãos, e qual a natureza jurídica? Se é que difere a prebenda ministerial, difere do salário, do soldo, que comumente é facultado a qualquer um trabalhador, aqueles que têm suas relações regidas pela CLT, consolidação das leis de trabalho, ou aqueles que são estatutários, são servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Mas essa prebenda, qual é a natureza dela? Nós, voltando aqui para o nosso roteiro, que comumente eu passo para os irmãos, e deixa feito, já está no nosso grupo de WhatsApp, o eclesiástico nessa qualidade, ele não percebe salário, mas sim prebenda ministerial. Aqui se inclui os sacerdotes e o fiel consagrado. O salário possui natureza trabalhista, como eu falei.
O salário geralmente é aquele regido pela CLT, enquanto a prebenda guarda relação com o sustento do eclesiástico. Aí do latim a palavra prebenda quer dizer coisas que devem ser dadas, ou seja, é a instituição religiosa, é o corpo canônico, a congregação, a igreja, que vem simplesmente e em comum acordo com um membro ali, não com o membro, mas com o membro de confissão religiosa, isso que quis dizer, com o pastor, com aquele responsável, com aquele que tem a responsabilidade de arrebanhar, de ensinar, de cuidar, de aconselhar. Então eles determinam essa prebenda, o valor, certo? Sentam de comum acordo com a igreja, às vezes já em tom de porcentagem, referente à receita da denominação. Não é? O ministro de confissão religiosa ele pode ganhar até, digamos, um exemplo, 15%, ou 10%, ou 20%, ou 30% da receita daquela instituição religiosa. E esse salário ele não pode ser inferior ao salário mínimo, por exemplo. E isso vem disciplinado onde? No nosso regimento interno, por vezes, e muitas vezes já vem no estatuto da igreja. Tá ok? Então essa prebenda ela tem natureza religiosa, certo? Ela não tem, de maneira que o ministro de confissão religiosa ele não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista com a instituição de natureza religiosa, com a denominação, com a igreja que faz parte. Logo, ele pode ficar 5, 10, 15, 20 anos, quando ele sair, ele não vai ter o FGTS, ao menos que ele mesmo, digamos assim, contribua como autônomo, certo? E ter outros direitos. Mas, por exemplo, ticket de alimentação, né, já tem que estar incluso nessa prebenda, vale transporte, se for o caso, ou a gasolina, já tem que estar incluso nessa prebenda ministerial. Então, assim, todos aqueles, digamos assim, conjunto de direitos que vem guarnecer, que vem proteger o trabalhador, no caso do ministro de confissão religiosa, ele já deve fazer parte da prebenda ministerial. Nós temos duas exceções, que é o 13º salário e as férias remuneradas. Aí você pode me dizer, mas Rosalvo, e esses direitos também não fazem parte da CLT? Fazem, mas eles também estão na nossa Constituição Federal. E a todo o trabalhador é devido a esse direito, embora também haja uma discussão a respeito disso. Se o ministro de confissão religiosa teria ou não direito a esse 13º, que é a bonificação natalina, e as férias remuneradas com um terço, né? Um terço a mais, que é um preceito de natureza constitucional. Então vejam bem, há um acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, a Igreja Católica. Nós sabemos que o direito eclesiástico, o direito canônico, quando se trata do catolicismo romano, ele é bem mais aprofundado. Por quê? Porque, embora a Igreja Católica Apostólica Romana seja uma das igrejas cristãs mais antigas, e eu declararia até para os irmãos que existe uma particularidade, porque a primeira igreja não foi em Roma, a primeira igreja foi em Jerusalém. A primeira igreja cristã foi Jesus com os 12 apóstolos, de onde derivou todo o ramo da cristandade. Paulo, no segundo momento, como é do conhecimento dos irmãos que são teólogos, Paulo expandiu as missões cristãs, e a igreja de Roma certamente foi uma das igrejas mais significativas da antiguidade, embora ela não tenha sido, como eu disse, a primeira igreja. Então, o direito canônico que se constituiu ou que se construiu dentro dos muros ou dentro do arcabouço jurídico canônico da Igreja Católica Apostólica Romana foi basicamente ali a partir do século IV em diante. É claro que já haviam escritos, é claro que já haviam ordenanças, mas quando o cristianismo ele foi tido como religião oficial do Império, e aí começou a se construir esse direito canônico. Certo? E por vezes
Nós vamos citar aqui alguns pontos do direito canônico católico que, em comum acordo com a República Federativa do Brasil, é aplicado para o ministro de confissão religiosa católica. Embora ele pode servir de parâmetro para qualquer outra denominação cristã, nós não estamos vinculados a tais regras, a tais leis, a tais artigos, certo? Nós não estamos, ok? Aí diz: o vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as dioceses ou institutos religiosos e equiparados é de caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera por si mesmo um vínculo empregatício, a não ser que seja provado desvirtuamento da instituição eclesiástica, certo? Ou seja, poderia o ministro de confissão religiosa, se a sua atividade se enquadrar perfeitamente daquilo que prega a consolidação das leis de trabalho, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista e pode tentar reivindicar algum direito. De maneira que, embora a legislação, como nós lemos aqui, diga que ele não, a princípio, que ele não tem direito, ele pode, qualquer cidadão pode reivindicar um direito. Isso não quer dizer que necessariamente que um tribunal ou a justiça ela vai conceder esse direito. O Ministério do Emprego e Trabalho, por sua vez, entende que os ministros de confissão religiosa são aqueles que realizam liturgias, celebrações, cultos, ritos, dirigem e administram comunidades, formam pessoas segundo preceitos religiosos das diferentes tradições, orientam pessoas, realizam ações sociais na comunidade, pesquisam doutrina religiosa, transmitem ensinamentos religiosos, praticam vida contemplativa e meditativa, preservam a tradição e para isso é essencial o exercício contínuo de competências pessoais específicas. Então, pois bem, a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, no seu artigo 3º, ela determina a existência do vínculo empregatício quando presentes alguns requisitos. Quais são? Subordinação, hierarquia, salário e habitualidade. Ou seja, verifica-se facilmente a inexistência de vínculo em face aos eclesiásticos, conforme referido na seção anterior. Por exemplo, denominações em que o eclesiástico ele celebra 2 cultos por semana, um na quarta noite e um do domingo à noite, ou terça, quinta e domingo, 3 dias por semana, um culto com hora de 2 horas. Então, assim, é muito difícil mensurar como seria a hora paga ao eclesiástico, certo? Aqueles períodos, por exemplo, que ele passa em gabinete pastoral, 4, 5, 6, 8 horas dando aconselhamento. Então, aí, horário corrido, essas 6 ou 8 horas, depois mais 2 horas de culto, né? As viagens que ele faz em nome da denominação para resolver problemas locais, regionais ou nacionais da denominação. Então tudo isso poderia ser questionado, poderia ser trabalhado, mas nós entendemos que o ensino cristão, a vocação cristã, o sacerdócio cristão, ele faz com que a missão precípua, primeira do eclesiástico, o fato dele estar ali é simplesmente cumprindo uma vocação, e não por um salário, e não por uma carreira, digamos assim. Certo? Então, com base em tais informações, ainda temos aqui uma posição de uma professora, Thaís Amorim de Andrade Passinini. Ela diz que as organizações religiosas, ao procederem ao pagamento de prebenda ao pastor, que efetivamente exerce as funções de ministro de confissão religiosa, de sacerdote eclesiástico, não pode proceder ao pagamento da prebenda por meio de formulário de recibo de salário ou olerite, ou seja, não se enquadra aos moldes da lei trabalhista, uma vez que salário é o pagamento que se faz exclusivamente ao empregado. Então, a condição do pastor, a condição do ministro de confissão religiosa, diante da denominação, não é de empregado, certo? Não é de empregado. O pagamento do 13º salário ou férias remuneradas, nós tratamos disso, bem como a formação de poupança a título de FGTS por tempo de serviço, por tais verbas são específicas a título,
Então, as verbas são específicas, empregadas nos termos do artigo 7, inciso 3º, 8º e 17º da Constituição Federal. A maneira como o Conselho da Igreja ou os superiores eclesiásticos cobram e fiscalizam o exercício do ministério do pastor, que de forma alguma pode dar a conotação que a subordinação transcende as questões eclesiásticas, ou seja, o pastor ele não é um mero empregado da denominação, certo? Entendamos que o ministro de confissão religiosa, aquele que foi escolhido por uma denominação, ele simplesmente estar ali e ele deve ser respeitado como um sacerdote. Em que sentido? Não apenas de apresentar os homens a Deus, de levar os cristãos à presença da divindade, não, de forma nenhuma, mas daquele que cuida, daquele que transmite a verdade. Então, como eu disse, não é um emprego, não é um vínculo meramente humano, que isso esteja bem claro em nossa mente, certo? Então, assim, o autor ainda diz o seguinte, que ele discorda da professora Thais. Nós usamos aqui outro posicionamento, Thais Piscinini, quanto ao seu posicionamento de não pagamento de gratificação natalina e férias ao eclesiástico. Isso porque o 13º salário e as férias remuneradas são vantagens constitucionais. Artigo 7, inciso 8º, localizado no capítulo 2, Direitos Sociais, do título 2 dos Direitos dos Brasileiros, sejam eles urbanos ou rurais, da iniciativa privada ou servidores públicos de qualquer natureza. Interessante, uma outra posição, mas entendamos, como eu disse, que o cerne da questão não é o salário ou não salário. É claro que nós não vamos permitir ou vamos advogar o fato de que o ministro ele possa passar por dificuldades, possa viver desprezado, viver jogado simplesmente num determinado campo missionário sem nenhum tipo de assistência, certo? E por vezes ele recebe muito mais do que tudo isso aqui, porque o próprio Deus ele é soberano, ele é Senhor, e ele é o dono da obra, e ele é que providencia os meios, e ele é que glorifica o seu nome em todas as formas, inclusive na vida do ministro de confissão religiosa. Com efeito, o ministro de confissão religiosa e o fiel consagrado, em razão de sua missão eclesiástica, percebem prebenda ministerial e não salário, não possuindo assim vínculo empregatício com a organização religiosa com a qual possui ligação, salvo algum sério desvirtuamento de suas atividades. Então, meus irmãos, que Deus ele nos abençoe. Nós faltamos só mais 2 aulas, essa é uma aula mais simples, certo? É um assunto mais conciso, mas vamos estar tratando de outros 2 temas para concluir nosso programa. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos seminaristas, por todo o STEC. Peço aos irmãos, orem, continuem orando, pedindo forças ao Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor, que possamos vencer, que dias melhores na presença do Senhor possam chegar, dias de refrigério, dias onde possamos louvar ao Senhor juntos. Que Deus, pois, nos abençoe no nome de Jesus.